Algo muito sério. O problema não é que Deus está distante. O problema é que existem muitas áreas na nossa vida que ainda não foram entregues. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 23 e 24. Eu vou ler aqui para você. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluias! Aqui está o segredo da profundidade. Antes de você ir mais fundo na presença de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é a questão da consciência em Deus. Do versículo 1 desse Salmo 139 ao versículo 18, Davi vai nos dar uma aula de profundidade em Deus. A forma como você enxerga Deus define a sua profundidade com Ele. Ou seja, Deus vê tudo. Onisciência. Deus está em todos os lugares. Onipresença. Davi não começa falando sobre ele. Davi começa falando sobre Deus. Isso é o princípio da profundidade. Ele começa exaltando quem Deus é. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, o que eu aprendo aqui? Você não vai mais fundo na presença de Deus falando sobre você. Profundidade começa quando Deus se torna o centro da nossa vida. Jesus falando sobre isso em Mateus capítulo 6, na oração do modelo do Pai Nosso, ele vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Veja, é Deus no centro. Esse é o modelo da oração de profundidade em Deus. É Deus no centro. Aleluias. Ou seja, é sobre Ele. Se você quer ter profundidade em Deus, não fale sobre você na oração, fale sobre Deus. Comece falando sobre Deus. É sobre Ele. É tudo sobre Ele. Deus conhece todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Deus está presente aqui na minha vida agora. E Ele tem cuidado de mim. E isso muda tudo no meu relacionamento com Ele. Então essa é a primeira chave. Tenha consciência de quem Deus é para você. Em segundo lugar, posicionamento. Essa é a chave poderosa para você ir mais fundo na presença de Deus. Do versículo 19 ao versículo 22 desse Salmo 139, Davi vai nos dar uma aula de posicionamento em Deus. A consciência de quem Deus é gera posicionamento. Veja, apartai-vos de mim, homens de sangue. Isso fala que posicionamento significa que você deve afastar tudo aquilo que não agrada a Deus da sua vida. Tudo aquilo que você entender pela palavra de Deus que é pecado, que já foi revelado nas Escrituras,
Aparta-te da tua vida. Tudo aquilo que a Bíblia te revelar que é pecado, que já está escrito aqui, faça. Obedeça. Pratique tudo aquilo que você já conhece, que já foi revelado. Se você quiser ir mais fundo com Deus, você precisa se perguntar para você mesmo: o que na minha vida não agrada a Deus? Pensamentos, vícios, práticas, palavras, amizades. Você fica muito tempo no celular, você fica muito tempo assistindo séries, novelas, amizades que contaminam a tua mente, contaminam teu coração, contaminam a tua alma. Você precisa apartar essas coisas da sua vida se você quer ir mais fundo na presença de Deus. O que você precisa sair? O que você precisa dispensar, mandar embora? O que precisa sair da sua vida, melhor dizendo? O que precisa ser entregue? Aquilo que tu amas, aquele vício, aquele pecado de estimação. Isso é rendição. E você começa se rendendo a Deus pela obediência, pela renúncia. Glória a Deus. É rendição. Rendição é a ponte para a profundidade em Deus. Então, somente agora Davi vai dizer, depois de apartar dele os homens de sangue, ele vai dizer: sonda-me, ó Deus. Ele está dizendo assim: Senhor, me mostra aquilo que eu ainda não vi. Depois que você faz a sua parte, você fala para Deus: Senhor, sonda-me, revela aquilo que eu ainda não vi. Glória a Deus, aleluia. Você pede, Deus mostra o que você não está vendo, porque aquilo que você vê, você faz. Aquilo que você sabe, você obedece. Isso é prática. É transformador. A transformação na sua vida começa por você. Em você. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Profundidade com Deus, para concluir, não começa quando você busca mais. Profundidade com Deus começa quando você se rende mais. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então ore comigo assim, ó. Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Revela o que precisa ser transformado em mim. E guia-me em profundidade contigo. Em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, comenta: Senhor, me leva mais fundo. E compartilha com alguém que precisa viver isso. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.